Todos abram suas Bíblias em João. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 17 apenas. Vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu vejo uma fumaça envolvendo essa igreja. Mas isso eu só vou explicar no final da pregação. Eu vou dizer o que significa isso. João capítulo 5, versículo 17. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Repitam comigo: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aleluia. Na pregação passada eu disse que o Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento está dividida em 9 eras. E hoje eu vou falar um personagem que está no Novo Testamento. E a história do Novo Testamento também vai ser dividida em eras, em 3 eras: os Evangelhos, a Igreja e as viagens missionárias. Mas nós não vamos nos focar isso hoje, agora. Primeiramente, vamos voltar um pouquinho lá atrás, no Antigo Testamento, lá na era do Êxodo, a terceira era da história do Antigo Testamento. Na era do Êxodo, vai contar a saída do povo israelita do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. E como o povo murmurava demais de Deus, como o povo discutia demais com Moisés, eles sempre estavam reclamando de alguma coisa, Deus resolve dar leis ao povo. E para que serve a lei? Para manter a paz, para manter a ordem. E aí Deus dá diversas leis ao povo. E uma dessas leis foi a lei do sábado. E o que é a lei do sábado? Deus, ele criou o mundo em 7 dias, mas no 7º dia ele descansou. Então a lei deveria ser que no sábado o povo reservasse o dia somente para Deus. Ou seja, não deveriam trabalhar, não deveriam fazer nada, apenas buscar a face do Senhor. E o que vocês têm que ver é que no sábado, mas lá no calendário, lá em Israel, o calendário deles começa no domingo, por isso que o 7º dia é o sábado, né? E aí mais na frente, lá no final da história do Antigo Testamento, na Era do Silêncio, você vai ver o povo de Israel entrando numa era de legalismo. Ou seja, numa era em que a lei estava acima de Deus. Numa era que a lei se via como uma forma de escravidão ao povo. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que nós, lá no mundo, nós estávamos no legalismo. No legalismo de Satanás. No legalismo em que, se nós não seguíssemos outras pessoas, nós éramos uma coisa. Se nós não seguíssemos aquelas pessoas, nós éramos certa coisa. Então, o que eu tenho para dizer é que o Evangelho é liberdade. Ele nos libertou. Estamos aqui porque somos livres do legalismo de Satanás. Aleluia. Agora, entrando já no Novo Testamento, que é onde eu quero pregar, sabemos que os evangelhos são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão narrar o ministério e vida de Jesus Cristo aqui na terra. E vocês sabem que o ministério de Jesus Cristo foi marcado principalmente por curas, milagres e ensino da palavra. E chega um momento em que Jesus, lá em Jerusalém, ele chega a um lugar chamado Tanque de Betesda. E lá ele encontra um paralítico que estava enfermo há 38 anos. E o que na verdade era esse tanque? De vez em quando um anjo de Deus descia do céu, agitava as águas. E quando essas águas eram agitadas, o primeiro enfermo que entrasse naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. E esse homem estava lá deitado em sua cama, aguardando a sua vez. Só que sempre que o anjo agitava as águas, sempre alguém ia antes dele, então ele não conseguia chegar. E aí Jesus chegou até ele e disse: você quer ser curado? E ele disse: como poderia eu ser curado se toda vez que o anjo agita as águas, alguém entra antes de mim? E aí Jesus disse:
levanta-te, pega a tua cama e anda. E o homem foi curado imediatamente e foi embora. Aí os fariseus, que eram os mestres da lei, eles viram o homem carregando a cama e disse: por que você carrega a cama se hoje é sábado? Ou seja, o sábado deveria ser guardado para Deus, não poderia ter trabalho. E aí o homem disse: o homem que me curou disse para mim carregar a cama. Aí os fariseus perguntaram: e quem foi o homem que te curou? Mas o homem não sabia quem era, porque Jesus tinha saído de lá. E aí, mais tarde, Jesus encontra esse mesmo homem lá no pátio do templo. E aí Jesus chega até esse homem e diz: eu te curei, mas não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E aí o homem descobre que foi Jesus quem curou ele. Ele vai dizer aos fariseus. E aí os fariseus começam a perseguir Jesus e perguntar a ele: por que você curou no sábado, se o sábado deve ser guardado para Deus? E aí foi que Jesus respondeu: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E é daqui que eu vou tirar a minha mensagem de hoje, a mensagem de hoje que Deus me deu. Porque o tema da semana é Despertados para um Novo Tempo. E o título da minha mensagem é Despertando a Igreja em 3 pontos. Despertando a Igreja em 3 pontos. E eles vão estar nesse versículo que eu vou agora expor para vocês. Você sabe que nós estamos entrando em um tempo em que as coisas não estão fáceis. Você liga a televisão, a primeira coisa que você vê é a tragédia. Você liga a televisão e está falando sobre guerra que está tendo lá do outro lado do mundo. Você liga a televisão e está falando de fome. Você liga a televisão e está falando de enfermidade, de epidemia, de não sei o quê. Então você sabe que nós estamos entrando num tempo que não vai ser fácil para ninguém. E o intuito dessa semana é justamente isso: despertar a igreja para esse novo tempo de crise que está vindo. Porque o mundo pode até estar em crise, mas a igreja tem que estar em paz, a paz de Cristo. Aleluia. E aí, Deus me deu 3 coisas aqui nesse texto, algo que a igreja precisa despertar para esse novo tempo. Por quê? Porque esse tempo eu considero ele um tempo pré-apocalíptico. Um tempo em que, antes de ser reveladas as coisas que estão escritas em Apocalipse, um tempo que está próximo de ser revelado essas coisas do Apocalipse, de acontecer na verdade. E os 3 pontos que Deus quer falar hoje são esses. Primeiro ponto: fazer a obra. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se Deus trabalha até hoje, o que é que o versículo está dizendo? Que a obra deve ser imparável, deve ser incessável. E a igreja também deve trabalhar. A igreja deve sair daqui e procurar as almas perdidas. Porque a todo instante você vê na televisão uma pessoa morrendo, centenas de pessoas morrendo, e o que a igreja está fazendo? Sentada, sem fazer nada. O que a igreja está fazendo? Vendo todas essas pessoas morrerem e ir direto para o inferno, sem nem ter ouvido falar em Jesus Cristo. A igreja, ela está se tornando algo inútil para o mundo. E o meu maior medo é que esta igreja se torne inútil também. Porque você vê que milhares de igrejas pelo mundo estão se tornando inúteis, é como se elas nem existissem, não fizesse diferença na sociedade em que está inserida. Isso é um perigo, porque lá em Mateus 5,13 vai dizer que nós somos sal do mundo, e quando o sal perde o sabor, de nada serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos outros. Sabe o que o versículo está dizendo? Somos nós que dá gosto ao mundo, somos nós quem fazemos o mundo melhor. Mas quando nós paramos de fazer a obra, quando nós paramos de fazer o que Deus manda, nós perdemos o sabor, e quando nós perdemos o sabor, para nada servimos, a não ser para ser pisado pela sociedade, para dizer aquela igreja é inútil, nada faz. E eu tenho medo dessa igreja um dia ser chamada de inútil. Aleluia. E quando eu estava sentado ali, Deus me disse uma coisa para dizer a 2 pessoas nessa igreja. 2 pessoas que pararam de fazer a obra, Ele está me mandando eu dizer hoje. E essas 2 pessoas são uma levita e um pregador. Aleluia. E elas são Brenda e Cauã. Brenda, Deus está dizendo a você: você foi chamada para estar aqui louvando. Você não foi chamada para estar aí sentada não. Aleluia. Deus está dizendo que você foi chamada para louvar. Ele tem algo maravilhoso para fazer em sua vida, mas você tem que vir louvar, tem que fazer a obra que Ele mandou você fazer. Aleluia. E Cauã, Deus está dizendo para você que você foi feito também para estar aqui no púlpito, pregando a palavra de Deus para milhões de pessoas no mundo. Aleluia. Porque você vai fazer coisas maravilhosas nesse mundo, coisas que você não consegue nem imaginar.
Deus vai dizer que veio do céu o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. E antes dessa semana acabar, um som de um vento impetuoso vai entrar por essa porta aqui, aleluia! Essa igreja vai ser cheia de uma forma que vocês não conseguem imaginar. Eita Deus! Apocalipse 3:2 vai dizer que muitos estavam dormindo e tinha alguns que estavam até mortos, mas os que dormem vão ser despertados e os que estão mortos vão ser revividos. Tem gente aqui nessa igreja que está dormindo. Tem gente aqui nessa igreja que está morto. Mas Deus está dizendo que Ele vai reviver antes da semana acabar. Ele vai provar que a glória dele está neste lugar. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O segundo ponto que Deus quer expor aqui é: a igreja precisa despertar para conhecer o Deus da obra. Tem muita gente que está aqui fazendo a obra, tem muita gente que está aqui fazendo a obra para Deus, mas ainda assim não conhece o Deus da obra. Tem muita gente que está aqui que fala que Deus é amor, mas não sabe que Deus também é justiça. Tem muita gente que está aqui dizendo que Deus é misericordioso, mas Deus também condena. Tem duas viagens para depois da morte, o céu e o inferno, isso tem que ser pregado, aleluia. Tem muita gente que diz assim: só sabe vir com palavra dura para cima da igreja, só sabe vir com palavras para bater o povo. Ó, vai reclamar com ele lá. Não reclame comigo não. Não reclame comigo não, porque eu recebo de Deus. Se nós achar ruim, vai reclamar com ele, que ele é quem faz. Tiago 2,14 vai dizer: de que adianta a fé sem obra e a obra sem fé. Sabe o que isso quer dizer? De nada adianta você estar fazendo a obra sem ter fé. De nada adianta você fazer a obra sem conhecer o Deus da obra. Então, para você que está fazendo a obra aí, eu só digo uma coisa: procure conhecer o Deus que você serve. Procure conhecer o Deus para quem você faz a obra, porque de nada adianta você estar pregando, de nada adianta você estar louvando e você não sabe nem quem é Deus. Aleluia. João 1:3-4 vai dizer que Jesus era a palavra, Ele criou todas as coisas e todas as coisas se formaram pela palavra dele. E se não se formou pela palavra dele, então não é dele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a palavra. Se vocês querem conhecer Jesus, querem conhecer Deus, é através daqui, ó. Não tem outro jeito de conhecer não, viu, irmão? E se você não lê Bíblia, se você não conhece o seu Deus, e se você não faz a obra, eu só digo uma coisa: o lugar onde você vai não é muito bom não. E eu vou falar. Eu não estou nem aí porque eu vou falar. Aleluia. Porque eu estou aqui para dizer o que Deus mandou. E Deus está dizendo que quem não buscar a face dele, que quem não fizer a obra dele, não vai para o céu. A porta não vai nem abrir. Você vai chegar lá, a porta vai estar fechada. Você vai voltar para trás. Aleluia. Atos 16:25. Paulo e Silas na prisão. Vamos louvar? Vamos adorar? Aleluia. Tem muita gente que chega aqui. Vamos orar para Deus salvar? Ah, mas Deus não vai fazer não, aquele daí já é um perdido. Você não conhece o Deus que serve não, viu? Porque o Deus que eu sirvo, Ele salva até o pior dos bandidos. Aleluia. Paulo e Silas estavam na cadeia inocentes, mas eles louvaram, eles adoraram, e as prisões se quebraram e eles foram libertos. Aleluia. O terceiro ponto que Deus quer expor aqui: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. A igreja precisa ser despertada para levantar os irmãos que estão caídos. Aleluia. Jesus, ele estava nessa situação toda por quê? Porque ele levantou um caído, porque o paralítico estava caído no chão, estava deitado no chão. E a Bíblia não conta, mas eu imagino que quando Jesus foi curar aquele homem, ele pegou a mão dele e puxou, levantou. Ou seja, levantar os caídos. Esse é o terceiro ponto: a igreja precisa levantar, precisa despertar para levantar os que estão caídos na igreja.
Aleluia. Apocalipse 3:4 sobre a igreja de Sardes vai dizer: nem todos, nem todos vocês se corromperam. A igreja de Sardes estava passando por um momento em que toda a igreja estava dormindo, mas havia alguns que ainda estavam despertos. E ontem e durante a campanha, muitas pessoas foram despertas nessa igreja, eu acredito. E essas pessoas que estão despertas aí, Deus manda dizer uma coisa: vai atrás dos que estão dormindo ainda. Tenta despertar, aleluia. De nada adianta você ficar aí sentado. Você foi desperto, mas você está aí sentado fazendo o quê? Você quer receber toda a glória só para você? Quer receber só a unção para você? Vai ajudar o teu irmão também a receber. Vai ajudar o teu irmão também a despertar. Aleluia. Esdras 7:10 vai dizer que Esdras caminhava com Deus e ele ensinava o povo. Ou seja, nós fomos despertos, estamos caminhando com Deus, estamos acordados e nós temos que ajudar as pessoas que estão caídas a levantar. Nós temos que ajudar aqueles que se desviaram. Nós temos que ir atrás, correr atrás para despertar, porque eles estão caídos na fé. Mas essa semana Deus vai despertar muita gente aqui. Corre atrás dos desviados, que eu digo que vocês não voltarem para Cristo. Eu não conheço o Deus que eu sigo. Aleluia. Pode correr atrás dos desviados para vir para cá. Se for preciso, eu jejum 7 dias sem comer, mas eles se convertem de novo. Aleluia. Então é isso que Deus queria dizer para a igreja. A igreja precisa